Primeiro eu quero deixar claro o seguinte, para mim, eu vou focar a minha fala no que diz respeito ao extrativismo de um modo geral. Porque o que nós temos na cidade é que com a entrada, com ciclos diferentes, né? Teve o ciclo do ouro, que ficou um passivo muito grande, porque não existia legislação ambiental. Posteriormente, veio o ciclo da cerâmica e da siderurgia. Tanto um quanto o outro teve uma demanda por madeira como combustível, para cerâmica, para os fornos, e para siderurgia, para ser transformado em carvão. Também pelo mesmo fato de não ter a política ambiental, vieram projetos e programas que incentivassem o produtor de carvão a ter a floresta própria. E é o eucalipto. Não existia uma organização nos projetos. E aí aconteceu um passivo, que foram plantados eucalipto em áreas aleatoriamente. Isso trouxe um transtorno muito grande, porque não foi preservado mata de topo, não foi preservado mata de galeria e não foi preservada as matas ciliares. Isso eu falo que é de um modo geral, porque faltou orientação. Hoje nós pagamos muito por isso, porque os topos das serras na região são todas elas com floresta plantada, e as matas de galeria também. Mata ciliar acompanhou o mesmo processo. Então nós temos a consequência disso, é a diminuição violenta na vazão das águas. Agora, alguns anos depois, é que está sendo trabalhado projetos para tentar reverter essa situação. Recuperação de áreas degradadas. A mineração é parceira nisso? É. Porque a mineração pequenazinha de argila para cerâmica contribuiu. Da mineração, ainda que bem artesanal, para alimentar a siderurgia, também. E aí entra uma questão que é muito importante, eu acho que é que há alguns anos as empresas siderúrgicas, elas tinham que contribuir com o Estado pelo minério que eles tiravam, através do ICMS. Mas ainda assim, as pequenas siderúrgicas, Caeté tinha forno de Gusa, Sete Lagoas, Itaúna, Divinópolis. O forte da economia deles está na siderurgia e o carro-chefe é o Gusa. Esses empresários, eles estão fadados a uma falência, porque hoje boa parte do minério produzido no país, ele é transportado para fora do país, isento de ICMS. É a Lei Candir. Já passou da hora das nossas autoridades passar uma borracha nesse erro, se é que pode ser considerado assim, porque foi uma necessidade da época. Hoje não. O que vai ser pior do que isso é que todo esse empresário que tinha uma fonte numa pequena jazida ali, que tirava um minério para abastecer o alto forno dele, hoje ele perdeu a fonte, porque aquela jazida foi acampada por uma grande multinacional que está tirando o minério para mandar para o exterior. A economia do município, se tivesse o ICMS, não precisava de outros impostos. O CEFEM está servindo de um paliativo, de uma justificativa que não vai justificar coisa alguma. Porque o processo, eu acho que você cura o mal, é o trabalho preventivo. Quando se faz um levantamento de uma área passível de ser minerada, tem todo um projeto de recuperação, a gente sabe que tem. Mas depois do fechamento tem um processo, tem um projeto que acompanha.
Se tem, eu não conheço. Porque Itabira tem 50 anos de mineração e até hoje você não vê projeto de recuperação plausível. Expansão de lava tem. Uma recuperação da área degradada, se tem, é só para cumprir no papel. Mas efetivamente, e aí eu gosto de citar uma falha que tem, que infelizmente é porque o erro você corrige em cima de erro. Eu tenho, ou a empresa tem no levantamento dela, um dado, aí eu posso até falar numa questão social. Qual que era a situação de pobreza do município quando começou? A dificuldade de moradia quando começou? Vazão dos cursos d'água que alimentavam a cidade naquela época. Esse mesmo córrego, qual é a vazão dele hoje? Tem isso para comparar? As águas que abasteciam a cidade, que vinham por gravidade. Hoje, esse manancial, ele perdeu 70%, 80%. Qual foi a consequência? Pode ser atribuída à mineração, já efetivada, mas não é atribuída ao projeto de pesquisa ambiental, onde a sonda fura literalmente a área que ela quer, que ela tem um plano de pesquisa, que não passa pelo crivo do licenciamento, ela não efetivou. Cada furo daquela rebaixa o lençol na proporção do que aprofunda a sonda. Então não é permitido, não é justificável que hoje nós não temos isso na mão para justificar. Comprometeu ou não comprometeu? Falei da questão do desnível social. É muito fácil, hoje você vê, e é até fácil de justificar, que o crescimento da população aumentou e muito. Mas tem que ter um planejamento para esse crescimento. E quando você implanta, ou fala que vai implantar um grande empreendimento, você atrai muita gente. E muita gente vem, mas não tem os projetos em sintonia. Eu vejo, por exemplo, hoje a gente está tendo informação que na região de Conceição de Mato Dentro, eles estão com uma dificuldade terrível, porque os imóveis, o aluguel está supervalorizado. Um imóvel que era 300, 400 reais o aluguel, passou a ser 2.500, 3.000. O policial hoje não tem lugar para trabalhar lá mais, porque o salário dele não paga o aluguel. A Polícia Civil tem dificuldade, a militar também. E agora, a Copasa está tendo dificuldade de manter o funcionário dela lá. Porque ela não paga o aluguel do cara e o salário que ele ganha não dá para pagar. Então aí, quem que vai resolver esse problema social? Foi colocado no papel na época do licenciamento. Nós sabemos que todo mundo tem o direito de ir e vir. O cidadão tem direito de chegar aqui se ele achar que aqui vai dar muito serviço e vai dar o dinheiro para ele. Quem vai falar se ele pode trabalhar ou não é a empresa no processo de seleção. Ele está qualificado? Não. Se ele não está qualificado, ele já veio trazendo a mulher, filho, a tiracolo. Ele vai ficar morando aí debaixo do viaduto e vai acontecer uma série de coisas, a promiscuidade. Tudo isso vai vir de conta. Violência, tudo isso traz. Eu vejo uma questão que, da forma que foi montada, é quase que impossível você planejar uma atividade dentro de uma área que já foi minerada. Porque nós sabemos, por exemplo, na mineração de minério de ferro, para que se chegue na reserva de minério, você tem um monte de estéreo, tem que ser retirado e ele é depositado num local. Você chegou na reserva do minério. Na maioria das vezes, aquela lâmina de minério de ferro, ela era um depósito de água.
Então você tem que fazer um processo de rebaixamento do lençol. O que é esse rebaixamento? É fazer um furo para que aquela água desça. Ela alimentava algumas nascentes no mesmo nível. Se ela foi rebaixada, aquela nascente secou. Tirou o minério. E aí, hoje a mineração, ela faz um discurso que eu não concordo muito, é que uma grande cava de mineração, depois de exaurida a mina, ela vira um grande lago que a mineração passa a ser um produtor de água. Não concordo também. Uma resposta para isso é ali, na Serra, em Belo Horizonte, um baita de um lago, que a cota de nível do fundo dele vai na Praça 7. Ele não transbordou. Essa água não circula, o fundo dela é uma água que não vale nada. Como é que eu posso vender esse discurso que essa água tem qualidade para consumo humano? Aí volta na questão do impacto, que é o impacto que hoje nós temos ainda e outrora tivemos. O abastecimento todo que era água por gravidade. Hoje o grande discurso é, nós furamos um poço artesiano. Mas e a atividade agropastoril que estava naquelas propriedades de topo de morro? Se depender de água, estão fadadas à falência, a morrer. Se tiver algum manancial que ainda depende daquela área, para infiltração, para reabastecimento do lençol, vai reabastecer um lençol que está muito abaixo daquele nível. Não vai voltar aquela fonte que está lá em cima mais. Eles não vão recuperar aquele passivo que ficou. Então essa recuperação ambiental para uma área degradada, ela é fantasiosa da minha forma de ver. O que você pode fazer, qual o projeto que você pode desenvolver para continuar com uma atividade naquela área, pós-mineração? Uma delas é você tentar organizar aquela comunidade ali dentro, para ele continuar produzindo, tendo a vida dele ali dentro. Mesmo porque, como eu falei, muitos daqueles proprietários lá, eles sabiam carregar lenha na tropa, eles sabiam fazer cerca, faziam um monte de coisa que não é atividade de mineração. Ele sabe fazer queijo, mas ele precisa do leite. Então ele precisa de uma área de pastagem para ele ter o gadozinho dele ali. Aí a ideia de criar as reservas de desenvolvimento sustentável seria uma grande alternativa. E aí quando nós levamos o projeto Parque, tem que deixar registrado isso, que a ideia de criação do parque foi, primeiramente, manancial para abastecimento público do município de Caeté. Num discurso no Comitê do Velhas, é que viu-se a necessidade, porque já tinha parte dessa água que abastecia Belo Horizonte pela captação de Bela Fama. Hoje já é uma água tratada para ser abastecida, mas a nascente dela está lá. Então, mais uma vez, forçou a necessidade de fazer um trabalho voltado para as reservas de desenvolvimento sustentável. O produtor de leite, de queijo, o raizeiro. Nós tínhamos no Gandarela famílias inteiras que foram criadas colhendo musgo e avenca na serra. E ele não arranca o pé, não, ele colhe a flor, a folha. E era a economia dele. Eu tenho famílias, as floriculturas, elas estão cansadas de pessoas. Se você procurar, você vai encontrar isso, pessoas que ganhou uma vida vendendo musgo. Na reserva de desenvolvimento sustentável, essa área está protegida, está reservada ali para isso, para continuar a atividade. Desenvolveu-se nas bordas da Serra do Gandarela um projeto que foi muito questionado às vezes, que é a extração da candeia. Que tinha-se uma consciência de que a candeia não brota e que ela morre.
mas já foram desenvolvidas técnicas e já produz muda de candeia no viveiro. Então você pode cortar uma e plantar duas e vai por aí afora. Além de preservar algumas árvores mães, que ela vai soltar semente e vai contribuir com o repovoamento. No plano de manejo, você consegue fazer isso. Então você mantém um monte de gente trabalhando numa usina de óleo de candeia que está com a economia dele solidificada. Vai para outro lado, que é a questão do turismo. Se você reserva algumas áreas que são potencialmente turísticas, você pode caminhar projetos turísticos voltando para aquela área. Então, por isso que a gente quer hoje definir uma situação, Gandarela, o que é prioritário para turismo e o que é passível de minerar. Se definir isso aí, tá bom. O que não pode, eu acho que isso aí é ponto-chave, é que nós não podemos, nós não queremos, é que seja comprometida as áreas de canga, que aparentemente não tem função nenhuma, mas é primordial pela água. Se não houver área de infiltração, não vai ter manutenção do lençol. E aí é interessante até para citar o seguinte: numa época de sol forte, fora do período chuvoso, normalmente você vê a serra coberta de nuvem. E se você for lá, você sai molhado. Aquela água ela não evapora não, ela infiltra na canga. Então ela infiltra 365 dias no ano, ela está infiltrando ali. O lençol é reabastecido. Se você tirou a canga, meu filho, pode saber que aí a chance de acabar com o lençol, ela tem 90, 99% de chance. E aí fica, eu acho que a possibilidade de um desenvolvimento, olhando a RDS como uma possibilidade, o cara vai produzir o leite, o queijo, vai vender a avenca, o musgo e outras plantas medicinais que hoje tem uma grande demanda, e vende a cultura, vende as artes através de um artesanato. E isso aí a gente fica preocupado porque quando chega às vezes um processo de mineração, a mineração ela quer abraçar uma área bem maior do que ela precisa, porque ela tem que justificar uma área enorme que vai ficar para reserva. Uma reserva simplesmente montada, qual que é a alternativa de vida para aquela área? Fica só uma colocação, eu acho que é até uma possibilidade de uma flechada. Porque a Vale, ela pode, não estou falando Vale porque é que está pretendendo aqui a área. Se ela tivesse projetos sociais para mostrar agora, na fase de licenciamento, mas já embasados em algumas informações e tudo mais, quem que vai ser beneficiado no Vigário da Vara? O que vai ter de atividade para fixar aquele homem no campo? Porque para tirar hoje tem muita coisa. No Palmital, no Alto de Rio Acima, qual a atividade que tem lá que induz o cara a ficar lá? E André de Mato Dentro é um exemplo. Hoje eles precisam buscar gente lá fora para trabalhar capinando uma roça, porque não tem gente mais lá. A mineração chegou, muitos foram trabalhar na mineração, como motorista autônomo, operador de máquina, foram qualificados? Sim, foram. Mas uma boa porcentagem, talvez a maior, saiu também acompanhando aquele e não teve a mesma felicidade e a cidade ficou parada. Então a questão de desenvolvimento ela é muito séria, porque o desenvolvimento ele não é planejado. Eu chego com um mega de um projeto e eu pensei no restante? Não, eu pensei no meu projeto. O desenvolvimento sustentável para mim é fantasia, não existe. Mas infelizmente as autoridades estão querendo ver assim ser.
fantasiados, e nós estamos aí, servindo de palhaço no povo.